Política S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, esse é mais um Política S, o programa do Século Diário sobre política e poder no Espírito Santo. Eu sou o Vitor Taveira. Hoje tem aqui como convidado o João Vitor Santos, cientista político, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, com a dissertação intitulada Política na Raça, Trajetória Política e Perfis de Políticos Pretos, Pardos e Brancos na Câmara dos Deputados. Lembrar que essa entrevista e outras estão disponíveis no YouTube do Século Diário, nas plataformas de podcast também do Século Diário. Então curta, compartilha, comenta, receba aí as nossas atualizações. Bom, João, primeiro obrigado pela presença aqui, né? Eu queria que você comentasse um pouco para começar, assim, de plano bem geral. A gente imagina os porquês, né? São muitos porquês, mas por que esse percentual de população preta e parda da sociedade brasileira, né, que é mais da metade, ele não se repercute no resultado eleitoral, na representação, não só parlamentar, mas também no executivo, nas outras esferas de poder? O que você considera os principais fatores? Maravilha. Bem, eu agradeço o convite, Vitor. Sempre um grande parceiro e um grande prazer conversar com o Século, conversar com o público do Século Diário. Pois bem, dentre os fatores que a gente pode identificar que endossam essa subrepresentação negra na política brasileira, a gente pode elencar alguns fatores pré-eleitorais, e aí, antes mesmo do nome dessa candidatura negra chegar à urna, ela passa por muitas barreiras ou clivagens que a gente trata na ciência política, até conseguir se consolidar como uma candidatura viável. Essas barreiras, elas são barreiras raciais, barreiras financeiras, barreiras partidárias, então tem uma série de clivagens internas aos partidos que vão fazendo alguns filtros até chegar o dia da eleição, né? Eu costumo dizer que essa minha pesquisa, ela abarca um período pré-eleitoral, ou seja, um período em que não tem consolidadas as candidaturas e as chapas eleitorais, e passa até o dia da eleição de fato, quando tudo se concretiza e a gente define quem são os eleitos ou não. Nesse período, da pré-eleição até a eleição, a candidatura negra que consegue atingir e passar por esses crivos, com alianças com as elites partidárias, com o presidente do partido, e vai caminhando, quando chega na eleição, ela ainda se depara com uma eleição, digamos, desproporcional. Ou seja, a gente tem existe um recurso muito volumoso para o período eleitoral, um financiamento eleitoral, que é um financiamento público, mas que essa distribuição de recursos, ela não se dá de forma equânime. Ou seja, o presidente do partido, geralmente, ele tende a privilegiar alguns perfis que ele julga ser mais competitivo ou que ele influencia para se tornar competitivo, dando assim maior dinheiro e recursos para essas candidaturas em detrimento de outras. E quando a gente pega o resultado, a gente vê esse perfil do Congresso Nacional, um perfil de homens brancos eleitos, em detrimento, por exemplo, de mulheres negras. Então, o que tem acontecido na prática é que as lideranças partidárias, os presidentes de partidos, as direções partidárias, têm escolhido praticamente quem deve ser eleito ou quem merece ser competitivo. E essa escolha se dá a partir da estrutura partidária, ou seja, para alguns candidatos eu viabilizo parcerias, viabilizo posições estratégicas durante a eleição e recursos, e para outros candidatos eu dou o mínimo de recursos, ou muitas vezes nem dou recursos. O que a gente tem observado na prática é que em 2014, 73% do recurso da eleição de 2014 para deputado federal foram destinados para homens brancos. E não à toa foram esses homens brancos os eleitos. O que a gente encontra é que a maioria, 80% das candidaturas no pleito de deputado federal, são candidaturas descartáveis, digamos assim. Não são competitivas, têm um número de votos muito baixo, e sequer consegue a suplência dos partidos, alguma posição importante. É um debate muito profundo, e eu tento contribuir com a ciência política e com o movimento negro para, enfim, qualificar um pouco esse debate, para a gente conseguir encontrar quais são os mecanismos que a gente pode superar
e melhorar a representação negra aqui no Brasil, que ela tá muito aquém do esperado, aquém da teoria, aquém inclusive de outros países. É interessante que sua pesquisa traça, né, traz até várias tabelas com todos os recortes possíveis, né? O recorte por região, dessa representação, né, racial, o recorte por partido de esquerda e direita, enfim, tem vários nuances que a gente vai explorar aqui depois. Mas eu queria saber, assim, você se dedicou também, né, às 2 últimas legislaturas, que é a partir de quando essa questão da autodeclaração racial passa a ser considerada, né, na hora da inscrição da candidatura, ou seja, 2015, 2019, 2019 a 23. Mas eu queria que você falasse se você considera que essa questão étnico-racial tem ganhado importância, né, na legislação eleitoral e também dentro dos partidos nos últimos anos. Exatamente, Vitor. A minha pesquisa ela abarca as 2 únicas legislaturas que o critério de autoidentificação racial ela se tornou obrigatória. Ou seja, em 2013, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele baixa uma resolução. Essa resolução surge, né, a partir de muita mobilização do movimento negro, do Estatuto da Igualdade Racial, de alguns outros parlamentares negros, o Paulo Paim, Benedito da Silva. São alguns parlamentares que já pleiteavam junto ao Tribunal Superior Eleitoral essa obrigatoriedade. Por quê? E por que ela é importante? Porque se eu não tenho dados, é muito difícil eu ter ou construir algum tipo de políticas públicas. A gente acabou de sair dos dados do IBGE, de um censo do IBGE, e a gente entende que, tendo dados, a gente consegue fazer uma aferição mais real, mais próximo da realidade, para assim a gente conseguir identificar o problema e pensar algum tipo de solução. Então, não ter o dado de autoidentificação racial era um problema, porque a gente ficava muito nos critérios heteroidentificatórios, que são importantes, mas a gente precisava também um dado, uma informação para cruzar, que é o critério da autodeclaração. Então, as 2 coisas têm que andar junto, a autodeclaração com a heteroidentificação. O TSE, em 2013, baixa essa resolução em que torna obrigatória qualquer candidatura que vai se candidatar a algum pleito eleitoral, ela precisa se dar ou declarar preta, parda, branco, amarelo ou indígena. Os critérios do IBGE. Então, a minha pesquisa ela é de 14, a eleição de 14 e 18, que são as 2 únicas que temos para a Câmara dos Deputados. Já que não tinha ocorrido a última, Já né? que antigamente, antes disso, não tínhamos esse dado, mas a gente tinha já pesquisa. O Marcelo Paixão ele faz uma pesquisa de 2007, o Johnson faz uma pesquisa na década de 90. Então, alguns pesquisadores faziam um esforço por meio de fotos, critério heteroidentificatório, né? Selecionava uma comissão, avaliava se aquele candidato era preto, pardo. Então, alguns pesquisadores antes disso faziam esse movimento. A partir dessa resolução, a minha pesquisa é a primeira a aparecer nesse sentido. E aí é interessante, né? Que a gente começa a ter um panorama, não digo mais real, mas um panorama mais digno da autodeclaração do candidato. Então, assim, como esse candidato X se enxerga no mundo? Ele se declarou dessa forma e eu trabalhei a partir dessa declaração. Existem outras pesquisas em andamento, algumas já conclusivas do Flávio, por exemplo, da UNB, em que ele elabora que esse candidato autodeclarado pardo, ele é lido socialmente como branco. Que é uma outra discussão interessante. Inclusive aqui no Espírito Santo, né? Você estava comentando. Inclusive aqui no Espírito Santo, é muito comum candidaturas, não só para o cargo de deputado federal, mas diferentes cargos aqui, vereança, candidatos a prefeitos, se autodeclararem pardos, quando na verdade são lidos socialmente como pessoas brancas. A gente tem alguns casos muito que veio à tona, por exemplo, o Rodrigo Maia, na eleição de 2014, que se autodeclarou pardo, e em 2018 se autodeclarou branco. Teve uma transição racial. Na eleição do ano passado, a gente viu o caso que veio muito à tona do ACM Neto da Bahia, candidato a governador da Bahia, que também se autodeclarou pardo, mas todo mundo da Bahia o enxergava como branco, inclusive de uma família muito tradicional baiana. Então, é muito comum essa autodeclaração que a gente chama autodeclaração errada, falsa mesmo, né? E que impede a elaboração de dados. Pois bem,
A gente conseguiu, a partir dessa pesquisa, traçar um perfil. Então, assim, mesmo com fraude, a gente encontra uma subrepresentação. Imagine se a gente tiver um casamento da pesquisa autodeclaratória com heterodeclaração. E imagine quantas pessoas negras a gente de fato teríamos no parlamento. Seria um número muito menor do que temos. Por isso, e aí já finalizando, nos meus dados, nas minhas tabelas, eu analiso a partir dos critérios de pretos e pardos separados. Né? Só ao final que eu unifico que é o critério do IBGE. Então, assim, todas as minhas tabelas a gente vai ver ter uma dimensão dos pretos, e aí sim, pretos, a gente não tem nenhuma dúvida sobre essas autodeclarações pretas. A gente está falando de Benedita da Silva, a gente está falando de pessoas pretas bem melaninadas, separadas dos pardos. E a gente tem uma dimensão sobre quem são as pessoas pretas, os parlamentares pretos, e quem são os parlamentares pardos. Foi uma estratégia que eu utilizei para tentar driblar esse debate da declaração falsa e tudo mais. Agora a gente teve um avanço mais significativo na questão de gênero, né? Nessas políticas de inclusão. Como é que está hoje essa pauta dentro da legislação brasileira? Exatamente. O debate sobre a ascensão de mulheres na vida política, ela tem uma maior profundidade no debate aqui nacional no Brasil e também internacionalmente. Então, assim, por exemplo, a linha que eu sigo na ciência política é a linha de representação política. No debate de representação política, a gente tem muitos mais estudos sobre representação política feminina do que por etnia ou raça, no mundo afora. Então, o debate de acumulado de gênero é mais profundo, tem maior enraizamento e também maiores políticas do que o debate de raça na política brasileira, na política brasileira e internacionalmente também. A primeira iniciativa que a gente tem para gênero é na década de 90 ainda, que é uma espécie de cota que a gente tem, e ela vai se aperfeiçoando à medida do tempo até chegar na metodologia que a gente tem hoje. É comum a gente entender que a cota de gênero de 30% é uma cota feminina, quando na verdade não é isso que está previsto na lei. A lei, ela prevê uma cota de 30% de diferenciação de gênero. O que seria isso? Você precisa ter 30% de homens, no mínimo, também. Você poderia ter 70% de mulheres e 30% de homens, nada impede. Mas você precisa ter diferenciação de gênero nas chapas eleitorais, na lista partidária que a gente chama. Então, o poder pode ser 50%, pode ser 70%, pode ser o quantitativo que for, mas o que a gente tem historicamente são os partidos colocando apenas 30% de representação feminina. Usando laranjas, né, candidaturas laranjas chamadas, que não são reais, né, na disputa para cumprir essa cota. O que é muito comum, principalmente em cargo de vereança, a gente encontra candidaturas laranjas femininas e que não recebem nenhum voto. Ou que receberam o dinheiro e receberam o recurso de campanha, mas tiveram que devolver esse dinheiro. Né? Então, isso nas faixas de milhares de candidaturas femininas que a gente entende como laranjas, essas candidaturas falsas. Então, a política de gênero para representação, ela tem enraizamento na cota. Então, essa cota de gênero de 30% é uma política importantíssima e que, pulando, hoje, a representação no parlamento ela não chega a 30%. Olha o contrassenso. As listas eleitorais elas são de 30%, no mínimo 30%, mas o Congresso Nacional ele não tem 30% de representação feminina. Chega a 20%, às vezes, essa última legislatura é a maior que temos, mas não temos uma representação de 30%. E, mais recentemente, aprovaram também uma política de, se a chapa ela tem 30% de mulheres, logo ela também precisa, esses 30% também precisa ser refletido no financiamento. Então, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que, além da cota, é preciso de recursos e condições para disputar essas eleições. Então, foi também aprovado esse financiamento. E aí, eu volto. As mulheres que são... Aí, quem são essas mulheres eleitas, né? São mulheres brancas eleitas. Né? Então, a gente observa, a partir dos dados, que, mesmo tendo a cota de gênero, essa cota de gênero tende a beneficiar mulheres brancas em detrimento de mulheres negras e mulheres indígenas.
O que a gente encontra é uma maioria de mulheres brancas eleitas e uma subrepresentação dentro da categoria subrepresentada de mulheres racializadas, mulheres negras e mulheres indígenas. O que é uma aposta teórica é que talvez essa política de gênero também contemplasse uma política interseccional relacionada à raça e gênero para assim conseguir contemplar mulheres negras e mulheres indígenas. Mas o que a gente encontra são a prevalência de mulheres brancas. O movimento negro, visto esse histórico de política de gênero para representação, começou a espelhar propostas parecidas com essas. Então, o Paulo Paim já protocolou um projeto de lei para reserva de vaga no parlamento, isto é, uma porcentagem de vagas no Congresso para pessoas negras, que é diferente de cota na lista, que é uma metodologia que acontece na Bolívia, por exemplo, com a população indígena, né? Então, é uma metodologia adotada muito para as etnias indígenas, mas o Paulo Paim já protocolou esse projeto de lei que não foi à frente. E também já tem um protocolo também para cotas na lista partidária, assim como são das mulheres, que também não avançou. Mas o que avançou foi em 2020, o Tribunal Superior Eleitoral, e sempre ele, isso é importante dizer, toda política de inclusão racial ou de igualdade racial, ela passa pelos os tribunais superiores, seja o eleitoral, seja o STF. A política de cotas nas universidades passou pelo STF, não pelo parlamento. Então, em 2020 foi aprovado esse financiamento para candidaturas negras. Então, se a chapa eleitoral ter 20% de candidaturas negras, 20% também do recurso do financiamento de campanha precisa ser destinado às candidaturas negras. Mas, ao fazer isso, o Tribunal Superior Eleitoral não colocou uma cota. Então, o que acontece é muitos partidos não ter nenhuma pessoa declarada negra, e assim ele não tem nenhum tipo de punição, sanção, e ele pode destinar o recurso sem fazer essas subdivisões, né, do recurso eleitoral. Então, é uma luta que, enfim, intelectuais negros, a própria militância, tem feito para tentar garantir alguns instrumentos mais justos e igualitários para contemplar também a população negra. Mas é sempre bom enfatizar que esses instrumentos institucionais, digamos, são importantes, mas tem um caráter também igualmente importante, que é a conscientização das elites partidárias. Se a gente pega, por exemplo, a política de gênero é mais consolidada, tem cota e tem dinheiro, mas não reflete em eleição. Então, a gente precisa também entender as elites partidárias, direções partidárias, mas precisa entender também a importância de se ter mulheres na política e pessoas negras na política. Porque tem, inclusive, a obrigação de anúncios, né, dos partidos, tem que incluir a questão da mulher, né? Então, Exatamente. Isso é uma coisa que tem colocado na televisão, muitas vezes mulheres falando do partido e falando como o partido lê a mulher, que aí vai ter diferenças, nuances, né? Mas assim... E recentemente a gente está vendo aprovado no Congresso o calote do financiamento de gênero. O que seria isso? Existe um dinheiro, para além das eleições, um dinheiro partidário, que é do dia a dia, do partido tocar a sua agenda durante o ano, que não é um ano eleitoral, que é esse financiamento partidário, tem uma porcentagem também para políticas de empoderamento feminino, de inclusão de mulheres na política. Os partidos sequer conseguem utilizar esse dinheiro. Então, o que a gente observou agora este ano é que, e se você não utiliza esse dinheiro, em tese, o partido é punido com algum tipo de sanção, restrição orçamentária ou até cassação. Mas o que a gente observou recentemente foi uma manobra do Congresso para tentar dar um calote, que é chamada assim, nesse recurso, para jogar para daqui a mais 4 anos, para esse dinheiro retornar para os partidos, para aí sim os partidos pensarem no que vão fazer para viabilizar, como investir esse recurso nas mulheres partidárias, né? Então, o que a gente observa não há uma conscientização profunda das lideranças partidárias no tocante à política de gênero e políticas raciais. E se a gente não tem isso, é muito difícil a gente conseguir reverter um processo de subrepresentação na política. A gente precisa de conscientizar também as elites partidárias, seja com cargos, cotas nas direções partidárias,
seja também na disputa de discurso e de narrativa. E nessa avaliação, por exemplo, da posição político-ideológica, direita, esquerda, centro, como é que isso repercute tanto nessa representação parlamentar como na dinâmica interna dos partidos? Você acha que dá para observar diferenças? Dá para observar algumas diferenças e essas diferenças são bastante significativas. O que a gente encontrou em 2014 foi uma maioria de parlamentares negros sendo eleitos nos partidos de esquerda em 2014. Em 2018, a gente vê uma guinada significativa. Em 2014, 53% dos parlamentares negros eleitos, pretos e pardos, eram de partidos de esquerda. Em 2018, 73% dos parlamentares negros foram eleitos em partidos da direita. O que aconteceu? Aconteceu muita coisa. Aconteceu golpe, aconteceu muitos protestos, aconteceu uma ascensão da extrema-direita significativa. Isso é um valor, é uma variável que ela merece ser considerada nos estudos de caso, porque não é comum uma mudança tão significativa assim. Porém, se a gente destrincha um pouco mais os dados, a gente pega, por exemplo, a população preta. Os pretos eleitos em 2014 tivemos 12 parlamentares eleitos em 2014 em partidos de esquerda e 12 parlamentares eleitos em partidos de direita. Em 2018, tivemos 13 parlamentares pretos eleitos em partidos da esquerda e 13 parlamentares eleitos em partidos de direita. Bem, o que isso nos mostra? Isso nos mostra que, seja na esquerda, seja na direita, a eleição, o sucesso eleitoral, ele está sendo equânime, está sendo igualitário. Isso é um dado. Mas se eu pego para ver quem são os partidos de esquerda e o que esses partidos de esquerda fazem para garantir um sucesso eleitoral para esse candidato preto, eu vejo partidos como o PT, PSOL, que têm internamente iniciativas interessantíssimas de, por exemplo, setoriais de negritude. No PT é a Secretaria de Combate ao Racismo, que são espaços de discussão racial que também servem para empoderamento dessas candidaturas negras. E cotas nas direções partidárias também. Além de iniciativas também institucionais de financiamento e de ocupação de cargos internos desses partidos de esquerda. Ou seja, a gente vê um esforço dos partidos de esquerda em garantir uma maior representatividade interna aos partidos e, consequentemente, também nas suas chapas. Mas também é interessante observar que não necessariamente o parlamentar negro vai defender a pauta racial. Né? E aí o caso, né, o governo Bolsonaro escancarou isso, né, com Sérgio Camargo na Fundação Palmares. Muito. E, enfim, o Hélio também, que é um cara que está sempre lá perto do Bolsonaro, né, deputado, mas... Isso é importante de analisar, aí como a direita se organiza. A direita não tem setorial, não tem esse tipo de discussão, inclusive o tipo de discussão racial que tem na direita. Nessa direita que elege parlamentares pretos, é um discurso antinegro, do Hélio, o negão, que foi o mais votado na eleição de 2018, da história do Rio de Janeiro. Mas a gente encontra que esses parlamentares também estão sendo eleitos sem esse tipo de incentivo partidário. Então, o que gera, e aí outros, enfim, esse estudo dá margem para outros estudos. Esse é um deles. É um campo de estudo interessante para isso, que é analisar quais instrumentos a direita tem utilizado para eleger candidatos pretos e quais instrumentos a esquerda tem utilizado para eleger deputados pretos, uma vez que está igual. Né? A esquerda tendo muitos instrumentos com construção de agenda e de candidatura, elege o mesmo número de partidos de direita, como republicanos, como em 2018 do PSL ainda, sem nenhum tipo de incentivo, de recurso, compreende? Então, a posição ideológica dos parlamentares ao declarar os negros, ela é muito sintomática, porque ela reflete, enfim, o dia a dia dos partidos, né? Então, assim, partidos mais próximos ao movimento negro e que, em tese, a gente entende que vai elencar as nossas pautas ou que vão eleger parlamentares negros, nem sempre são os mesmos partidos, são os partidos que conseguem, de fato, implementar esse tipo de iniciativa.
A minha pesquisa ela não se debruça sobre a agenda dos parlamentares, ou seja, o que o cada parlamentar defende. Mas é notório que os parlamentares que foram eleitos nos partidos de direita, e principalmente dos republicanos e do PSL, do Partido Social Liberal, eles são parlamentares eleitos com uma agenda antinegro. Né? Tem outros parlamentares, como a Thierry de Salvador, que ela não tem uma agenda racial. Então, assim, ela é eleita da direita, mas ela não é a prioridade para ela. Ela discute outras temáticas. Mas alguns parlamentares da população dos negros eleitos, sim, foram eleitos com uma agenda principal, digamos assim, antinegro. E como é que você vê a questão aqui no Espírito Santo, assim, ampliando um pouco o olhar também para os parlamentos, para o executivo? Se reproduz o mesmo que acontece a nível nacional? Você vê algumas especificidades aqui do estado? Com certeza. Infelizmente, Vitor, a minha pesquisa ela debruça sobre perfil, mas sobre trajetória política, né? E de trajetória eu avaliei quais os cargos e posições o parlamentar ocupou antes de chegar à Câmara dos Deputados. E por que isso? Isso é importante. Porque a Câmara dos Deputados é a última posição dentro de uma lógica de hierarquia do poder proporcional, né? Então, assim, a última instância é a Câmara dos Deputados. Aí, geralmente, os parlamentares começam com vereador, deputado estadual e depois se migram para deputado federal. Então, lá em Brasília, a gente tem os parlamentares mais experientes. Isso se reflete na idade e no tempo de serviço que eles têm com o serviço público. E também no que a gente chama de expertise. Então, o parlamentar que chega à Câmara dos Deputados é muito difícil ele não conseguir a reeleição. Então, a gente tem parlamentares com acúmulos de mandato. Né? E a partir de mais mandato que você vai tendo, você vai ocupando mais posições estratégicas internamente à casa. O Espírito Santo. Muitos parlamentares... O Espírito Santo, ele tem uma agenda... a agenda racial negra na repressão política do Espírito Santo, ela é muito precarizada por uma série de motivos. A gente acabou de encontrar agora, na contramão de todo tipo de debate de inclusão racial, a gente encontra o governador do estado nomeando secretarias sem nenhum tipo de preocupação racial com o perfil do seu secretariado. Né? E isso não é de agora. Esse é o normal aqui no estado. Né? O estranho seria se ele fizesse algum tipo de iniciativa, o Renato Casagrande, de inclusão de secretariado negro. Isso no cargo da alta cúpula da administração pública. Se a gente vai para a Assembleia Legislativa, a gente encontra em 2022 a primeira mulher negra eleita para a Assembleia Legislativa. E essa parlamentar eleita, não por acaso, foi a primeira vereadora negra eleita na história da Câmara de Vereadores de Vitória. Que é a Camila Valadão. Que é a Camila Valadão do PSOL. Então, assim, o que a gente encontra por parte da Camila? Seguindo mesmo a trajetória. Então, que é uma militante também, né? Que é uma militante, que defende, que tem uma agenda de igualdade racial muito acentuada, é uma das principais eixos da sua candidatura, e ela faz campanha a partir disso. O que a gente encontra na Camila é uma política que eu encontrei nos dados, essa política que vai ascendendo a cada nova eleição para novos cargos. Vereança, deputado estadual e, eventualmente, outros cargos maiores virão. Então, em 2022, a gente tem a primeira. Mais atrás, na Assembleia Legislativa, a gente tinha o Roberto Carlos, que também é um outro militante, que também tinha uma agenda racial, o Roberto Carlos do PT, e que foi um parlamentar negro muito ativo ali dentro da Assembleia Legislativa. Mas se a gente pega o histórico da Assembleia Legislativa, a gente vai ver que o normal ou tradicional é sempre parlamentares que não têm tipo de compromisso, parlamentares brancos, e os parlamentares negros que alcançam aquele cargo, eles não têm algum tipo de compromisso, digamos, com a agenda racial. Isso permeia também nas câmaras municipais, enfim, principalmente no interior, vem do interior. Então, essa discussão ela é ainda mais profunda, de gênero, né? Então, mulheres na vereança ou mulheres prefeitas é uma raridade aqui no estado.
E aqui também, na última eleição para federal, foi a Jaqueline Rocha, a Jaque Rocha do PT, a primeira eleita também, né, na história. A gente foi muito feliz em 2022. Não por acaso eu atuei na coordenação da campanha da Jaque, e a campanha dela ela foi muito baseada na esperança, né? Então, ela também traz uma renovação para o partido, uma renovação na bancada federal. Então, ela carrega muito simbolismo, a eleição dela. Então, e ela foi a primeira mulher negra eleita para a Câmara dos Deputados com uma agenda de protagonismo negro. E hoje ela é a única mulher da bancada também, né? Então, ela acumula muitas funções ali e tem saído muito bem representando ao eleitorado, a população capixaba ali, sendo uma voz destoante daqueles outros parlamentares também que foram eleitos nessa leva de 2022, né? Então, a gente foi muito feliz, a gente elegeu o primeiro deputado federal, a primeira deputada estadual, que também foi a primeira vereadora, em uma eleição muito conturbada. E a gente teve também questões como a eleição de 2 mulheres indígenas, a eleição de 2 mulheres transexuais, né, a nível nacional. Então, também, assim, essa movimentação ocorre apesar, né, de muito tímida ainda, né, porque deveria ser maior essa movimentação, e apesar de uma avalanche de extrema-direita, também tem essas pequenas conquistas. Né? A eleição de 22, assim... Eu não tive a oportunidade de pesquisá-la, né? Eu estava no mestrado pesquisando a eleição de 2018. A eleição de 22 e a eleição de 18, ela tende a ser fazendo a comparação, uma eleição muito produtiva, né? Porque a gente vai analisar 2 cenários completamente diferentes, né? Duas conjunturas muito acirradas, e que a gente pode encontrar nesses dados muitos, frutos de esperança mesmo. Por exemplo, a eleição da Duda e da Érica, que são as 2 mulheres trans eleitas, as primeiras no Congresso Nacional, são essa iniciativa mesmo, assim, né, de um novo debate surgindo, o debate de identidade de gênero, também permeando a política, fazendo par com o debate de raça e o debate de gênero de mulheres. Então, essa tríade, digamos assim, além da política indígena também, do protagonismo indígena, que aí, um parênteses, acredito que a representação indígena, ali sim merece um estudo mais aprofundado sobre a possibilidade de reserva de vagas, que aí, assim como acontece na Bolívia... Ou vagas suplementares, inclusive, né? Uma vaga que eu acredito que ali na representação indígena, ela merece ter um pouco mais de cuidado nos estudos para pensar esse tipo de metodologia de reserva de vagas, de voto, voto dobrado. Então, assim, tem algumas estratégias do mundo afora, inclusive da América Latina, com a etnia, né? Então, ali merece um pouco mais de atenção nesse aspecto. Mas, enfim, a gente vê um congresso com uma diversidade que é a cara do Brasil, de fato, né? Nessa legislatura atual, assim, levando em debates mais profundos. E o mais interessante de tudo isso é que essas pessoas que foram eleitas, os parlamentares, elas foram eleitas com uma agenda propositiva dos seus grupos. Né? E é algo muito diferente de você ser um parlamentar negro eleito sem fazer o debate racial e você ser um parlamentar negro eleito com a centralidade racial, sabe? Representado através dos seus movimentos, seus segmentos. Isso tem um valor muito significativo e ficou muito presente nessa legislatura atual. Só para terminar, que nosso tempo está acabando já, a gente teve aqui no Espírito Santo também uma coisa, né, muito, né, fora da curva ali, do esperado, né, da tradição, que foi a eleição do Albuíno Azeredo como governador. Em 91, foi o primeiro governador negro do Brasil, junto com o Alceu Colares, lá do Rio Grande do Sul. O que você considera, você tem algum comentário rápido aí para fazer sobre isso? O que você considera... Albuíno Azeredo, eu tenho uma paixão intelectual muito grande na figura dele, porque ele foi eleito pelo PDT e naquela época o PDT, diferente de hoje, ele tinha no seu programa partidário uma carta que foi escrita por Abdias Nascimento,
junto com o governador do Rio, Darcy Ribeiro, do Rio, ex-governador do Rio, Brizola. Brizola, Darcy também era, a Lélia Gonzalez. Exatamente. O Brizola faz o convite para Abdias. Essa parte vai ter que cortar. O Brizola faz o convite para Abdias se filiar ao PDT. O Abdias convida a Lélia Gonzalez para se candidatar também. E juntos, o Abdias e a Lélia escreve a centralidade programática do debate racial do programa. Então, o programa, no quarto eixo do PDT naquela época, nos 80, tinha a centralidade racial, o debate racial no Brasil, algo inédito. E aí, o que acontece? Teve eleição com a dobradinha negra, inclusive tem circula de volta e meia na internet, a dobradinha negra, que era a Lélia para deputada federal e o Abdias para senador. Nem os dois se elegem, e aí isso diz muito sobre o Brasil. Não elegiam uma figura do porte de Lélia Gonzalez e do porte de Abdias Nascimento, não se elege. Abdias ele fica como suplente de Darcy se ausenta do Senado e Abdias assume o Senado. E Albuino, ele entra nessa tríade. Albuino não era uma figura com centralidade racial, e por mais que ele se entendia negro, mas Albuino tem no campo simbólico uma representação muito forte. Na década de 90, neste estado, né, no Brasil, a gente consegue eleger um governador negro. Tem alguns escritos do próprio Albuino falando das dificuldades que ele tinha. Ele tinha muito mais um debate da pobreza, né? Tinha assim, um debate mais social, digamos assim, e não tanto racializado, mas ele apontava os desafios dele de superação da pobreza, mas de como ele não era enxergado neste ambiente. A gente não pode esquecer da filha dele sendo atacada no elevador, que gerou até uma música do Jorge Aragão, né? Então, assim, o racismo ele foi presente na vida do Albuino. Então, o Albuino é uma figura central. E que me preocupa muito quando a gente teremos um outro governador. A gente teve a Jaqueline Moraes na chapa de Casagrande de 2014, que foi uma feliz surpresa, né? A Jaqueline Moraes, com todos os atributos que ela é uma mulher negra, de Cariacica, evangélica, ex-camelô, então ela tem um discurso muito importante para o momento que o Brasil vive, de intolerância e tudo mais. Ela vem na contramão disso, então foi uma feliz surpresa a Jaqueline Moraes como vice-governadora, a primeira mulher negra vice-governadora, mas muito me preocupa os cenários futuros, assim, né? Quando a gente vai voltar a disputar, a gente já está no período pré-eleitoral para a Prefeitura de Vitória, e a gente vai ter alguma candidatura negra para a capital do estado. Por que a gente não pensa uma candidatura negra novamente, como a gente teve em 2020 com o Gilbertinho Muna, né? Como a gente já teve outras candidaturas negras? Por que a gente não pensa efetivamente construir essas alternativas com um protagonismo negro? Então essa é um pouco da minha aposta, que eu acredito, né? Para a política capixaba. Bom, é isso aí, vamos seguir acompanhando, esperamos que você possa voltar aqui talvez com um cenário melhor, mais animador, mas muito obrigado, João Vitor Santos. Esse foi o Política S, o programa quinzenal do Século Diário sobre política e poder no Espírito Santo, produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico aqui do Cauã Elmer e do Estúdio 42B. Então, para saber notícias diárias, análises e outras informações sobre o Espírito Santo, acesse séculodiario.com.br e curta aí também o Século Diário no YouTube, nas redes, plataformas de áudio, e compartilhe e apoie aí a nossa imprensa independente alternativa. É isso. Valeu, João. Maravilha. E até mais. Política S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.